E a teoria desse homem é a mais assustadora de todas. Ele propôs que Peter não apenas desapareceu, mas sim que ele foi parar em um universo paralelo. Um desaparecimento muito macabro aconteceu na Inglaterra. Um homem sumiu de uma maneira totalmente inexplicável após ter sido atingido por um raio muito estranho. A história permanece sem solução até os dias de hoje. Ninguém sabe se ele foi parte de um experimento bizarro, se isso foi obra da natureza ou até mesmo se foi um caso envolvendo alienígenas. Só o que eu sei é que o caso que eu vou contar aqui para vocês hoje é extremamente assustador. E você aí vai ficar com até o seu último fio de cabelo que você tem na cabeça arrepiado. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena contadora de causos favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo que começa agora aqui nesse canal. Antes de começar esse vídeo aqui, eu preciso passar um recado muito importante, então preste bastante atenção. Para quem não conseguiu aproveitar a promoção de Black Friday dos meus cursos, agora, no mês que vem, na semana de 13 de maio a 17 de maio, vai rolar uma super, ultra, mega promoção dos meus dois cursos. Os dois cursos vão estar com mais de 40% de desconto e o meu livro também vai estar na promoção para quem quiser adquirir na versão digital na Hotmart. Então, se você quer ter acesso aos cupons de desconto, só existe uma maneira de pegar esses cupons. Aqui embaixo na descrição tem dois links. O link do nosso grupo de WhatsApp e o link do nosso grupo de Telegram. Você pode escolher qualquer um dos dois para participar. Então, você entra no grupo agora e agora você não faz nada. Fica lá de boas, quietinho, porque no dia 13 de maio até o dia 17 de maio, ou seja, a semana inteira, eu vou enviar apenas para quem estiver no grupo os links dos cupons de desconto. Aí é só você comprar através do link que você já vai ter acesso ao desconto. Quando você receber esses cupons, ou seja, lá em maio, lá na semana de 13 a 17 de maio, marca na agenda. Quando você receber, clica e compra, porque eles acabam muito rápido. Pela minha experiência, acabam em menos de 15 minutos e você vai ficar sem. Então fique bem ligado para não perder. Agora sim, vamos a esse caso macabro. Era uma noite de verão em 1974 em Somerset, na Inglaterra. Peter Williamson estava na churrasqueira virando hambúrgueres para a família e para seus amigos quando uma tempestade estranha se formou no horizonte. A chuva chegou rapidamente, empurrando todos para uma parte coberta do pátio, mas eles ainda continuaram animados ali em manter a festa. A diversão deu lugar à apreensão quando um relâmpago rasgou os céus e partiu uma árvore ao meio no quintal ao lado da casa ali ao lado. As risadas nervosas começaram e foi então que o filho de Peter percebeu uma coisa muito estranha. O cachorro da família ainda estava do lado de fora e ele estava encolhido ali perto de um arbusto, tremendo de medo. O Peter falou para todos ficarem onde estavam e ele foi lá buscar o cachorro. Quando ele estava na metade do caminho, um clarão muito intenso iluminou a noite e Peter foi atingido por aquele clarão. Logo em seguida, Peter sumiu. Peter desapareceu por completo. Ele sumiu sem nenhum grito, sem deixar nenhuma marca no chão e, um momento antes dele sumir, dava para ver dentro desse clarão uma silhueta recortada. A silhueta do Peter. Só que agora o espaço onde essa silhueta foi envolta por esse raio tinha sido completamente tomado por um vazio estranho. A esposa de Peter, Mary, saiu gritando, os amigos chocados, mas ninguém encontrou nenhum sinal do Peter. Não tinha corpo, não tinha marca, não tinha nada. Peter então teria sido apagado do tecido da realidade, como se ele nunca tivesse existido. A polícia foi chamada, buscas foram feitas, eles vasculharam o quintal
vizinhança, cada cantinho daquela cidade possível, porque afinal de contas, um homem não pode desaparecer assim, né? Não pode evaporar dessa forma. Ou pode? Bom, pelo menos que eu saiba, não pode. Mas o Peter não estava em lugar nenhum. E durante 3 dias, Somerset foi palco de um mistério totalmente bizarro. Os oficiais sugeriram que talvez ele tivesse escalado o muro, que tinha quase 2 metros, porque ele tinha ficado desorientado ali pelo barulho e pela luz do raio. Mas como que isso seria possível se o único portão que tinha no quintal estava trancado e eles não sabiam onde estava a chave? E é agora, meu povo, que vem o grande plot twist da nossa história. No 3º dia após esse incidente, algo muito mais bizarro que tudo isso aconteceu. O jardineiro da família começou a gritar enlouquecidamente chamando a Mary. E quando eles saíram de casa, eles encontraram o Peter sentado na grama do quintal, como se nada tivesse acontecido. Mas algumas coisas estavam estranhas. Por quê? Porque tudo ao redor estava encharcado pela chuva que tinha caído nos últimos dias. Mas o Peter não. O Peter estava completamente seco, as suas roupas estavam completamente secas e tinha um detalhe que era ainda mais estranho e mais bizarro. Aquelas roupas que o Peter estava utilizando não eram as roupas que ele estava usando quando ele desapareceu. Em vez de camiseta e jeans, que é o que ele estava usando no dia que ele desapareceu, ele voltou com uma calça de veludo verde musgo que ninguém da família tinha nunca visto ele usar. Ou seja, aonde que ele arrumou essas roupas? E principalmente, o que aconteceu com esse homem? Bom, ele foi levado imediatamente para o hospital porque ele estava com uma leve amnésia. Mas, tirando essa amnésia, o Peter estava completamente saudável. E ele se lembrava de todos os detalhes. Ele lembrava do churrasco, lembrava da chuva, lembrava que tinha saído para buscar o cachorro, mas não lembrava do raio. E também não se lembrava o que aconteceu, o que se passou nesses 3 dias que ele ficou desaparecido. Ele teve alta do hospital, então foi levado para casa e ao chegar em casa, ele começou a ter sonhos estranhos sobre o que supostamente teria acontecido com ele durante esses 3 dias que ele ficou desaparecido. Ele começou a ter fragmentos de memória de estar em um hospital desconhecido, perdido em uma estrada sob a chuva e também de um homem estranho que estava o ajudando. Esses flashes começaram a se misturar enquanto ele estava dormindo e também enquanto ele estava acordado. Primeiramente, ele pensou que isso era algum efeito da sua mente, tipo, como se a mente dele estivesse criando essas imagens. Mas algo dentro dele dizia que não. Dizia que essas imagens eram verdadeiras. E tinha um nome muito específico que ficava repetindo na cabeça dele. O nome era Dr. Nente. Então, ele se lembrou de ter sido tratado por um médico bondoso em um hospital que parecia existir fora de sua realidade. Os detalhes desse hospital eram tão vívidos que ele lembrava do cheiro do local, dos sons nos corredores e até do preço do chá que era vendido na cafeteria. E principalmente, tinha um nome bordado dentro de sua nova calça. Essa calça estranha que ele apareceu lá no dia no jardim, essa calça verde musgo, tinha um nome bordado ali dentro. E esse nome era Herbert Fox, que era uma espécie de uma etiqueta de um alfaiate que tinha feito essa calça. Só que tinha um pequeno problema, gente. A loja de Herbert Fox tinha pego fogo e tinha sido destruída 20 anos antes dessa história acontecer, ou seja, lá em 1956. Só que essa etiqueta que estava dentro da calça dele trazia pra gente mais um detalhe, mais uma pista dessa história que parece ser, ou parecia ser pelo menos, um beco sem saída. E o Peter, ele não desistiu de tentar descobrir o que de fato teria acontecido com ele. Então, ele foi visitar o local onde ele jurava que ele tinha estado, só para descobrir que ninguém naquele local jamais tinha ouvido falar dele. O hospital onde ele dizia ter sido tratado nunca existiu, pelo menos não na realidade que nós habitamos. Mas afinal de contas, o Dr. Nente, será que ele era real? Bom, o Peter tinha um amigo que tinha sido tratado pelo Dr. Nente. Então, ele contou para esse amigo
Esse amigo levou ele até ao Dr. Nent para que eles pudessem conversar. E quando o Peter começou a conversar com o Dr. Nent, o médico não fazia ideia nenhuma de quem ele era. A coisa, gente, ficou ainda mais bizarra quando um pesquisador chamado Colin Parsons entrou nessa história. Ele começou a investigar o caso, porque o caso ficou realmente muito famoso ali na região de Somerset, e ele reuniu vários depoimentos e analisou várias evidências. E a teoria desse homem é a mais assustadora de todas. Ele propôs que Peter não apenas desapareceu, mas sim que ele foi parar em um universo paralelo. O Collins encontrou detalhes ainda mais bizarros e inquietantes que corroboravam para que essa história, ou pelo menos que essa teoria dele, tivesse razão. Aquela calça verde musgo que o Peter vestia tinha um tecido que nunca tinha sido produzido pela fábrica, um tecido que a fábrica nunca registrou a produção. O cigarro que foi encontrado no bolso dessa calça do Peter era de uma marca que existia, só que o logotipo era um pouquinho diferente da marca original, como se essa marca de cigarros pertencesse a uma versão alternativa da nossa realidade. E, principalmente, a evidência final, né? O nome bordado ali na calça pertencia a um homem chamado John Blackwood, que no nosso mundo, ou seja, na nossa realidade, teria morrido em um acidente na mineração nos anos 50. Só que na realidade onde o Peter foi, ou seja, para essa realidade onde o Peter tinha estado, o Blackwood parecia que ainda estava vivo. E ainda mais, existem muitas teorias e os físicos já estudam e debatem há muito tempo a possibilidade do multiverso, que seriam universos paralelos coexistindo, onde existem pequenas diferenças com a nossa realidade e essas realidades podem ser criadas de maneira ligeiramente diferentes, ou seja, são mundos praticamente iguais, com alguns detalhes diferentes. Essa teoria se chama a teoria dos mundos interagentes, ou seja, são mundos que interagem. São duas realidades que de vez em quando se aproximam demais e forças eletromagnéticas podem colidir a ponto de criar um cruzamento entre essas realidades. E os investigadores, então, concluíram que o que estava gerando essa energia para que essas realidades colidissem eram relâmpagos. E é óbvio, gente, que essa é só uma teoria para explicar o misterioso caso do desaparecimento que aconteceu em Somerset. Mas, se essa teoria estiver correta, o Peter não foi apenas atingido por um raio, mas sim, ele foi transportado para uma outra realidade. Uma realidade tão parecida com essa nossa aqui, que ele só percebeu a diferença em detalhes muito minúsculos, tipo no cigarro, no nome que estava na etiqueta, no hospital que não existia. Mas, quando ele tentou retornar ao ponto exato da onde ele havia acordado naquela realidade alternativa, ele foi sugado de volta para essa nossa realidade aqui. Agora, a pergunta que ninguém conseguia responder era: o que será que teria acontecido se ele não tivesse encontrado o caminho de volta para cá? E ainda mais, quantos Peters Williamsons de universos alternativos já desapareceram para nunca mais voltar? Esse caso foi recontado em diversos livros e diversos fóruns paranormais, mas não há registros oficiais sobre esse caso. Nenhum jornal menciona essa investigação, não existe nenhum boletim oficial que reconhece esse desaparecimento, mas o caso é um caso real, uma lenda muito famosa da região de Somerset, na Inglaterra. Muitas pessoas acreditam que esse caso tenha sido ocultado de propósito. Um caso que se perdeu ali no meio da burocracia, justamente porque ele precisava ser mantido em segredo. Exatamente por isso que a ciência não descarta a possibilidade da existência dos universos paralelos. Em 2014, físicos da Universidade de Griffith propuseram que universos paralelos não apenas existem, mas eles também podem interagir entre si. Ou seja, seria possível que, durante uma tempestade, um portal microscópico tenha sido aberto entre as dimensões por um curto período de tempo. E realmente o Peter pode ter atravessado uma dimensão paralela e ido para uma dimensão onde as coisas funcionam
funcionavam de uma maneira um pouquinho diferente. Mas é aí que fica a pergunta, né, gente? Será que isso aconteceu só com o Peter? Ou será que isso pode acontecer com qualquer pessoa? E se sim, será que em algum lugar por aí existem outras versões de nós mesmos, tipo, vivendo vidas ligeiramente diferentes? E se em uma dessas realidades nós tivermos desaparecido sem nunca encontrar o caminho de volta? Bom, talvez, né, o que aconteceu com o Peter tenha sido apenas uma situação de um cara sortudo que conseguiu retornar. Mas vai saber, gente, quantas das pessoas desaparecidas no mundo estão desaparecidas justamente por causa de situações misteriosas como essa que viveu o Peter. E justamente por isso elas nunca mais conseguiram voltar. Bom, a próxima vez que você ouvir um trovão ou ver um raio iluminando o céu, presta bem atenção ali ao seu redor para ter certeza que você ainda continua no teu mundo, que você ainda continua na tua realidade, porque tudo leva a crer que essa história aconteceu de verdade, sim. Aí, agora, eu não sei vocês, mas eu desenvolvi um novo medo. Pelo menos aqui, ó, na minha existência, eu nunca tive medo de ir parar em uma realidade paralela. Mas depois dessa história do Peter aí, eu tô bem considerando começar a ter medo de ir parar em realidades paralelas. Eu quero saber tudo o que vocês pensam sobre essa história. Se vocês acreditam que essa história é real ou se vocês acreditam que isso é apenas um conto de mistério. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre tudo isso e também já começa seguindo os grupos lá para não perder o cupom de desconto da promoção. Um super beijo para vocês e eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos.